próximo império, Mughal, na Índia. Um dos bebês do Império Mongol, né? E eu acho que, sem contar a história lá muito antiga da Índia, é o Império moderno, é o Império, assim, depois de Cristo, mais longevo dentro da Índia, eu acho. E é um dos mais estáveis também, e é um império, cara, de uma invasão estrangeira, assim, é uma coisa meio... Igual o William Conquistador, sabe? Um cara estrangeiro domina um lugar, então é isso. O Babur é um cara do Uzbequistão, e aí ele financiado pelos otomanos, que a gente vai falar depois, junta um exército e começa a invadir a Índia, vai comendo aos pouquinhos, quase unifica. Exato, né? Falta só um pedacinho lá no sul, né? Exato. Enfim... Cara, o Império Mughal, assim, pro Brasil, cara, não é tão... Assim, a gente não teria muito por que aprender, assim, mas é interessante, cara, porque... É pra entender um pouco da civilização indiana, porque a gente vê que depois de um certo período, só quem unificou aí, depois de um certo período, né, o advento do Islã, só quem conseguiu unificar a Índia foram os muçulmanos. Sim. Primeiro tem lá o Sultanato de Delhi e depois tem os Mughals, que duram 300 anos. Sim. E aí a gente fica na dúvida de assim, como isso é possível? Né? Porque a Índia já era um dos lugares mais populosos do mundo, um lugar com a história milenar, a civilização também começa na Índia, né? Como é que um invasor estrangeiro conseguiu com tanta facilidade dominar assim, tanta gente, impor o Islã e tal? Cara, a teoria, a gente conversou sobre isso, até um ponto mais meu, assim, mas é basicamente que, cara, eu acho que os povos da Índia, as elites da Índia, lá, os brahmanes, eles preferiam ser governados por um cara estrangeiro. Entendeu? Que isso ajuda a gente a entender também por que a Inglaterra vai... Por que você fica depois... Porra, a Inglaterra dominou tudo, né, cara? Cara, uma ilhazinha pequenininha na Europa consegue conquistar a Índia, que é um continente gigantesco. A Índia é quase do tamanho do Brasil, assim, pra você ter uma ideia. Exato. E, tipo, aí você consegue ir por dois caminhos. Ou os caras realmente, eles falam assim, cara, a gente não se entende aqui e é muita confusão. É melhor um cara de fora, que aí pelo menos é como se fosse um cara neutro, fica todo mundo junto, todo mundo enriquece. Ou então é uma coisa mais maligna, né? Que tipo, as pessoas chegam na Índia, elas provocam desunião entre os caras, e aí eles começam a brigar entre si e aí fica mole, entendeu? Sim. Eu acho que dá pra enxergar pelos dois lados, entendeu? Exato. E os Mughals, eles... tem uma era de ourozinho do Mughal, eles se destacam justamente pela tolerância religiosa, né? Então, eles não tentavam muito impor o Islã na Índia inteira, tanto que hoje em dia a Índia, propriamente dita, tirando o Paquistão, né, que na época era a mesma coisa, ela continua a grande maioria é hindu, né? Coisa que não aconteceu nos outros lugares que foram conquistados por muçulmanos. E, enfim, os Mughals, eles estimulam o comércio também, que é todas as coisas do império. É um pouco daquilo que eu estava falando mais cedo, né? Às vezes é melhor você ter um imperador que ele é tolerante do que você ficar vários reinos se conquistando, se escravizando, se matando, né? Exato. Provavelmente o saldo é positivo, assim, pro Império Mughal, porque se fosse, de novo, aquela fase lá de vários sultanatos, vários líderes diferentes daí, provavelmente teria sido mais sangrento. E a Índia, parece que o Império Mughal, eu não aprofundei muito nesses dados econômicos, mas parece que o Império Mughal promoveu uma industrialização... Uma industrialização sem máquina, né? Promoveu a manufatura, assim. Exato, manufatura e urbanização na Índia tremendamente, entendeu? Então, tipo, tirou muita gente do campo para poder agregar as cidades. Cidade envolve progresso, né? Envolve pensamento e tal. Então, assim... Não é um dos impérios com impacto maior. Principalmente no Brasil, né? Não, especialmente, pois é. E ele também talvez ele também tenha liberado, né, para os problemas que vão vir depois, porque ele era um império que era muito simpático às potências do Ocidente em relação ao comércio. Então, muitas cidades na Índia foram cedidas, vendidas mesmo, igual a China faz hoje, na zona econômica ASEE lá. Eles faziam a mesma coisa, eles davam uma cidade para o europeu explora aí, ganha dinheiro e tal. Então a cobiça dos ingleses começa muito assim na época dos Mughals, né? Exato. E, cara, também acabou não entrando no vídeo, né? Quem constrói o Taj Mahal, que talvez seja o maior símbolo da Índia hoje em dia, são os Mughals, né? É verdade. E parece que, cara, você manter o Taj Mahal era tão caro na época, na minha pesquisa eu tava vendo isso, era tão caro, mas tão caro, que começou a gerar problemas econômicos, cara. Tipo, o Império começou a ter problemas econômicos para manter um mausoléu, entendeu? Que era o Taj Mahal. Que, enfim... E aí, os governantes, depois teve o cara que construiu o mausoléu do Taj Mahal, se não me engano, era pra mulher dele, uma parada assim. Aí todos os governantes depois tinham problemas
pra manter aquela porcaria, essencialmente, né? E nenhum deles foi enterrado no mausoléu, tipo, 1/10 da altura do Taj Mahal, entendeu? Cara, que doideira, cara. Isso é uma parada engraçada, né? Enfim, e o Mughal, ele, em grande parte, é responsável pela conversão do Paquistão e de Bangladesh também, né? Pois ao é. Islã. Enfim, cara, se eu tivesse que ranquear, eu vou dizer manter respeito, né? Ter respeito. Cai bem, cai bem. E você, como brasileiro, você consegue tirar onda de conhecimento de história se você começar a falar do Império Mughal, porque ninguém, sabe, ninguém vai falar disso. Pois Né? é, mas não fala muito não também, que senão você fica chato, entendeu? Exato, fala só um pouquinho, igual a gente fez. Exato.